Oi, meus amigos aqui do canal Frase dos Santos. Hoje venho partilhar com vocês mais uma frase de mais um santo. Hoje é São Felipe Neri. Você já ouviu falar? Então, mas se não ouviu, pesquise. É muito bom saber mais e mais. Mas antes de estar aí partilhando esse momento, peço a vocês que se inscrevam no canal, já vai apertando aí, ative o sininho, já vai apertando e aperte também, deixe o seu like, apertando aí o likezinho, essa mãozinha aí de ok, tá bom? Vamos à frase. A frase é: não atrase sua conversão. A morte não espera. Vamos novamente? Não atrase sua conversão. A morte não espera. São Felipe Neri. Olha só que frase pequena, mas tão forte, né? Porque aqui é uma realidade que todos nós vivemos. Nessa pequena frase está tanta gente, mas tanta gente, né? Aqui que caracteriza com essa frase. Por quê? Porque muitas pessoas de dia, não são poucas, né? Esquece que existe Deus, esquece que existe um paraíso, esquece que existe um inferno, né? Então a pessoa esquece a lei de Deus, esquece para viver o hoje, o agora do mundo, né? Não coloca na mão de Deus os dias, não. Eles não colocam o seu trabalho na mão de Deus, não colocam o seu querer na mão de Deus, esquece e vive o mundo mesmo do pecado, né? Muitas pessoas são ateus, muitas pessoas são um crente, são um cristão falso, porque não conheceram a Deus realmente. E muitas pessoas, porque quer viver as paixões mundanas, quer viver os vícios que o mundo traz, porque o mal vem nos seduzindo e nós, como fraco, cai na tentação do mal. E a morte vem de uma hora para outra, porque as pessoas querem viver, e esquece que ninguém é eterno. A morte chega e talvez muitos e muito a conversão não vem. A morte que chega e vai te pegar como você se encontra. Se você estiver no vício, num pecado mortal, num pecado vivendo a entregue, não respeitando os pais, não respeitando sua família, sendo adúltero. Então tem muitos pecados, né? E as pessoas pensam que a morte espera. Aí eu vou viver, depois eu me arrependo e volto para a igreja. Não é assim. Infelizmente, não é assim. Então aqui nessa sabedoria desse São Felipe Neri, ele está abrindo o nosso olhar à realidade nossa, que muitos se convertem e muitos não. Mas acho que nessa balança, hoje em dia, o não se converter está mais que a conversão. Muitas pessoas vivem a falsa fé, a falsa religião, pensa que está seguindo, mas com o coração tão cheio de mágoa, com o coração tão cheio de ódio, um coração tão cheio de julgamento, que só sabe apontar o dedo para o seu próximo, né? Isso tudo não está na conversão. Porque a conversão é quando nós abrimos o coração para Deus e queremos a cada dia conhecer a Deus pelas palavras da Bíblia, né? E pela nossa
pela nossa vivência com Deus. Deus em cada detalhe, Ele vai te convertendo. Temos que muitas vezes silenciar para escutar Deus em nossa vida. E nós não queremos silenciar com esse mundo tão barulhento, as pessoas com vontade de fazer mil e uma coisa e deixa para o último Deus, né? Se tiver um tempinho, ora. Se tiver um tempinho, vou à igreja. Se tiver um pouquinho, lê a Bíblia. Deixa tudo que é de Deus para depois. E nesse depois, a morte vem e é tarde demais. Porque é nessa vida que vem a nossa salvação. É nessa vida que nós temos que trilhar o caminho de Deus. É nessa vida que tem que ocorrer a nossa mudança, a nossa morte do velho homem para renascer em Cristo. Então não adianta que é depois da morte. Depois da morte é tarde demais. Então, meus irmãos, a conversão é agora, nesse exato momento que você está ouvindo isso, você se converta. Porque você não sabe o dia da manhã, você não sabe o dia que você vai morrer. E que quando você morrer, você se encontra num estágio de pecado tão grave e muitas vezes você não tem tempo de se arrepender do pecado ou de alguma coisa que você fez com outra pessoa. Se você machucou, se você traiu a outra pessoa, você não tem tempo de pedir perdão para Deus, para a pessoa, de se arrepender e se encontrar. Então é muito grave, é muito difícil ao nosso ter um olhar espiritual. Por isso que a santidade é a nossa busca a cada dia. A cada oração é uma santidade. A cada investida do mal e a gente conseguir se livrar é um caminho para a santidade. A cada momento que você deixa um pecado, está caminhando para a santidade e Deus está ali, amando, feliz, porque o seu filho está conseguindo tirar cada pecado da sua vida. A cada dia está conhecendo o que Deus realmente quer de você. Está vendo que você está seguindo os seus mandamentos. Está vendo que você está aprendendo a amar e respeitar o próximo. Isso tudo é um caminho para a santidade e a conversão. E quando você partir, deixar essa terra e o seu corpo voltar ao pó, mas o seu espírito voltar a Deus, você já está no caminho maravilhoso da santidade. Que você mude antes da morte chegar, da morte do seu corpo. Aí você não vai saber que o seu espírito também morreu para Deus. Muitas pessoas não acreditam no inferno. O inferno existe. A falta de amor, a falta de Deus, porque você não se converteu, você não procurou a Deus, você não amou a Deus sinceramente, de verdade, você não seguiu o que Deus quer da sua vida. Então, quando a morte chega, onde você vai? O seu espírito vai para onde? Já que você não conseguiu amar a Deus aqui, como que você vai conseguir amar a Deus lá? Então, abre os olhos do seu... Não é o olho físico, é os olhos do espírito. Crescer na terra com o seu trabalho, ter sua família, é o que devemos, que Deus falou que a gente tem que labutar, tem que trabalhar. Mas é para o nosso sustento, o nosso sustento. Nós não temos que se acabar de trabalhar
idolatrar o dinheiro, querer só o dinheiro, querer só a ganância, querer o poder, que eu. Não, é o contrário. Cada dia mais temos que deixar o nosso eu para viver para Cristo. Temos que deixar o próprio eu para ver o próximo. Tem que largar o próprio eu para viver a caridade. Então, isso que Deus quer de nós. Antes que seja tarde demais, antes que a morte chegue e você não se converte. Então, a conversão é diária. A conversão é cada amanhecer, é a cada deitar, é a cada agradecer, a cada arrependimento e se reconciliar com Deus através da confissão e no sacrário e na Eucaristia, o corpo de Cristo. Isso tudo te fortifica a caminho de Deus. Então, meus irmãos, vamos se converter antes que a morte chegue, porque você não sabe o dia da sua morte. Por isso que São Felipe Neri fala: não atrase sua conversão, a morte não espera. Então, adiante sua conversão, mude o seu pensamento, tenha uma visão de vida. O que é vida realmente? A vida só é bem vivida com Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Nós vivemos no lodo. Sem Deus, nós vivemos no pecado. Nós se perdemos. Por isso que, mais uma vez te falo, se converta antes da morte. A morte não espera a sua conversão. A morte não vai ficar esperando você se converter e depois a morte vir. Não. A morte não vai esperar, ela vai vir do jeito que você estiver. Se você estiver no pecado, se você estiver na santidade, a morte vai chegar. E aí vamos ver o que você vai encontrar do outro lado, quando a pele, o osso virar pó, né? Nossa carne vira pó e o seu espírito vai para onde? Se você quiser pagar para ver, viver o mundo como tem que viver no pecado, se você quiser pagar para ver, é sua escolha, né? Porque Deus deu livre-arbítrio para seguir onde você quer chegar ou não. Se você quer chegar com Deus, se converta. Se você não quer estar com Deus, vive o pecado e o seu espírito vai viver eternamente no fogo do inferno. Ou o seu espírito vai viver eternamente no amor de Deus. Aí é sua escolha. Então, procure a Deus, se converta, se arrepende, trilhe o caminho de Deus antes da morte chegar. Tá bom? Então, que Deus abençoe você e a sua família e que todos nós estejamos no coração imaculado de Nossa Senhora. Até o próximo vídeo, até o próximo santo e até a próxima frase.